Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Os policiais levam Orhun, mas Ira não deixa ele ir e diz para os policiais que isso não é certo, pois Orhun não fez nada de errado e não é culpado pelo sequestro de Neva. Orhun diz para Ira que essa situação não vai durar por muito tempo e pede para que Ira se acalme. Ira diz para Orhun que Neva e Shihan estão sendo muito injustos com ele. Ira começa a chorar. Orhun então diz bem baixinho no ouvido de Ira que ela não deve mostrar para Shihan e Neva o quanto ela está chateada, pois Shihan e Neva ganham força quando percebem que eles estão abatidos. Ira então seca as lágrimas do rosto. Orhun diz para Ira que sua consciência está limpa e que ele vai sair dali de cabeça erguida. Os policiais vêm para pegar Orhun. Ira então diz para Orhun que vai esperar por ele aqui fora e diz para Orhun que, assim como ele mesmo já disse, eles vão manter suas cabeças erguidas. Kenna diz para o oficial de justiça que esse relatório aprovando o casamento deles é muito importante para eles, pois assim é a única chance que ele tem de recuperar sua filha. Nursah diz para o oficial que eles estavam desacreditados de um relatório positivo, pois ela os pegou discutindo. A oficial de justiça diz para eles que ela conseguiu ver que eles se amam verdadeiramente pelas palavras que eles dizem um para o outro, enquanto estão em uma discussão. Kenna e Nursah ficam sem jeito e se olham depois que a oficial lhes diz isso. A oficial então se despede deles e vai embora. Ira liga para Yavuz e o avisa que Orhun foi preso e pede para que ele se apresse em encontrar o homem que sequestrou Neva. Neva diz para Ira que ela está fazendo um esforço inútil. Ira se aproxima de Neva. Neva então se levanta e pergunta para Ira se aconteceu alguma coisa. E pergunta para Ira se ela vai lhe dizer que seu futuro marido é inocente. Ira diz para Neva que, se for preciso, ela lhe dirá isso para sempre, pois Orhun realmente é inocente. Neva diz para Ira que ela vai se arrepender de dizer isso quando tudo for revelado. Ira pergunta para Neva por que é que ela está dizendo isso. Neva então diz para Ira que ouviu um telefonema do sequestrador com um homem e diz para Ira que tem quase certeza de que a voz do homem ao telefone era a voz de Orhun. Ira pergunta para Neva se é por isso que ela fez uma declaração contra Orhun e se ela mandou Orhun para a cadeia com base em uma voz que ouviu em um telefonema. Ira diz para Neva que isso nem pode ser considerado uma evidência e diz para Neva que isso é um absurdo. Enquanto isso, Neva fica fazendo cara de deboche, digna de um tapa bem dado na cara. Mas Ira, infelizmente, não é assim. Ira então diz para Neva que Orhun mobilizou todos os recursos da família para encontrá-la e que fez isso mesmo sendo acusado, e que fez isso não por ter medo da calúnia, mas sim porque não achava certo que uma pessoa estivesse sendo mantida presa, mesmo que ela fosse seu inimigo. Neva debocha de Ira e diz para Ira: nossa, então quer dizer que Orhun é um grande herói. Ira diz para Neva que, se ela quiser retribuir a ajuda que teve de Orhun zombando dele e fazendo com que ele seja preso sem provas, isso é problema dela, e diz para Neva que a verdade aparecerá mais cedo ou mais tarde. Neva diz para Ira que Orhun será punido mais cedo ou mais tarde, e diz para Ira que essa é a última coisa que ela verá. Neva então diz para Ira que não vai mais conversar com a esposa de um criminoso, que vai voltar para a mansão, pois precisa descansar, e também precisa ver como estão as coisas por lá, pois a mansão está precisando de uma dama de verdade. Neva chama Shihan para ir embora junto com ela, mas Shihan diz que ficará na prisão um pouquinho mais. Por que será, não é mesmo? Ismet pergunta para Fatih como ele soube que ela estava no hospital. Fatih responde que ficou com raiva quando viu que ela tinha esquecido sua xícara no escritório de Kenna, e que então foi levar a xícara para ela. Ismet diz para Fatih que ele se incomodou em vão e que, se a xícara estivesse fazendo falta para ela teria ido buscar. E diz para Fatih que, já que a xícara está com ele, então que ele lhe devolva. Fatih devolve a xícara para Ismet. Fatih então diz para Ismet que a vizinha dela lhe contou que ela e seu irmão estavam no hospital e que, quando chegou e viu seu irmão, começou a conversar com ele e entendeu muitas coisas. Fatih pergunta para Ismet por que ela não lhe contou sobre a condição de seu irmão. Ele então diz para Ismet que sabe porque ela aceitou o emprego de Orhun e diz para Ismet que, se ela tivesse lhe contado tudo isso, ele teria entendido. Ismet diz para Fatih que o que aconteceu e não importa mais. Fatih abraça Ismet e diz para Ismet que melhores amigos não guardam segredos um do outro.
She-Ra vai conversar com Ira. Ele então pergunta para Ira se ela ainda acredita que Oron é inocente. Ira se levanta e diz para She-Ra que acredita verdadeiramente e com todo o seu coração que Oron é inocente e que confia em Oron assim como confia em si mesma. She-Ra diz para Ira que o amor cega as pessoas. Ira diz para She-Ra que o amor pode fazer isso sim com as pessoas, mas que isso não tem nada a ver com ela. E diz para She-Ra que Oron não merece o que está acontecendo com ele e que o defenderia mesmo se ele fosse outra pessoa. E diz para She-Ra que ele está carregando a raiva do passado e que está se vingando de Oron. Ira então diz para She-Ra que isso não é justo. E diz para She-Ra que ele deveria conversar com Neva, pois raiva nenhuma deveria deixar uma pessoa caluniar outra sem saber. She-Ra diz para Ira que sim, que eles realmente estão com raiva e que Neva tem muitas falhas, e que nisso Ira tem razão, mas diz para Ira que Neva nunca faria uma calúnia a alguém. She-Ra pede para que Ira tente ver as coisas de fora e manda Ira pensar em quem pode ter sequestrado Neva, se não Oron. Nesse momento, Ira começa a se lembrar da discussão que Oron teve com a Fifi. Ira volta de seus pensamentos e não diz o que está pensando a She-Ra e apenas responde que sabe que não foi Oron quem fez isso. Oron nunca faria isso. She-Ra diz para Ira que ela colocou Oron em um pedestal e que isso a cegou totalmente. E diz para Ira que ela só verá a verdade quando tudo se despedaçar no chão. Ira diz para She-Ra que não colocou Oron em um pedestal e que Oron construiu seu próprio valor com seu caráter, e diz para She-Ra que Oron não tem outra face para mostrar. She-Ra diz para Ira que algumas verdades precisam ser comprovadas e não ditas, e diz para Ira que sente muito por ela. Ira diz para She-Ra que se ele apoiar os erros de Neva, quem se arrependerá de tudo no final será ele. Ira se afasta de She-Ra. She-Ra diz para Ira que ela não precisa esperar na prisão, e diz para Ira que ele está indo para a mansão e que pode lhe dar uma carona. Ira se vira para She-Ra e diz para She-Ra que o lugar dela é onde Oron estiver. Neva chega na mansão e diz para si mesma que a partir de agora apenas os verdadeiros Dermihali darão as ordens naquela casa. A Fifi, que estava descendo as escadas, encontra com Neva na entrada da mansão. Neva diz para a Fifi que dá para ver pela cara dela o quão feliz ela está por vê-la. E diz para a Fifi que, pelo jeito, ela sentiu muita falta dela. A Fifi ia responder, mas recebe uma ligação de Avos que conta para ela que Oron foi preso. A Fifi se vira para a Neva e diz, você. Neva, sorrindo, diz para a Fifi que, pelo jeito, ela já recebeu a notícia. A Fifi dá o celular para o cachorrinho, dá o celular para o senhor Iafix, e depois vai para cima de Neva e pergunta para a Neva como ela pode registrar uma acusação contra Oron, e manda a Neva lhe dizer que tipo de plano desprezível ela armou contra Oron. Neva manda a Fifi tirar suas mãos imundas de cima dela. A Fifi diz para a Neva que ela não a conhece. Neva manda a Fifi olhar para si mesma e pergunta para a Fifi se isso é uma atitude de uma mulher Dermihali. A Fifi então diz para a Neva que ela vai pagar pela sua covardia. Neva diz para a Fifi que Oron é o sequestrador dela. A Fifi manda a Neva se calar e diz para a Neva que a conhece muito bem e que sabe que ela sempre tem planos ruins em sua mente. E diz para a Neva que ela não conseguirá o que deseja. Nesse momento, She-Ra, que estava ouvindo a conversa da porta, entra na mansão e manda a Fifi se controlar e diz para a Fifi que ela deve se colocar em seu lugar. A Fifi pergunta para She-Ra se ele está dizendo isso para ela em sua própria casa. A Fifi então pergunta para She-Ra quem ele pensa que é e diz para She-Ra que ele não é nada. A Fifi então diz para She-Ra que deveria ter esmagado a cabeça deles assim que eles pisaram na mansão e que foi graças à misericórdia de Oron que eles conseguiram entrar em sua casa. A Fifi então diz para Neva e She-Ra que ela não é uma pessoa misericordiosa como Oron e manda eles não se esquecerem disso. E diz que vai fazê-los pagar por essa calúnia. She-Ra diz para a Fifi que se tem alguém que vai pagar pelo que fez, essa pessoa é Oron. She-Ra diz para a Fifi que eles não estão caluniando ninguém e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. A Fifi diz para She-Ra que tanto ele como Neva são sementes ruins que cresceram e subiram ao solo. A Fifi então promete que os fará voltar para o subsolo, lugar onde eles merecem ficar. Enquanto isso, Perihan, que está assistindo tudo lá de cima, fica muito feliz com o barraco. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.